Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Existe uma constante no cinema que é bons diretores fazendo bons filmes, mas claro que pode acontecer às vezes um deslize. Por exemplo, Steven Spielberg tá lotado de filme bom, mas ele já fez lá o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que é um filme medíocre. Medíocre! Até o nosso querido fazedor de dinheiro James Cameron já dirigiu Piranhas 2, né? Só que nesses casos, o filme ruim é uma exceção. Eles têm muitos filmes bons e um ou outro filme ruim. Agora, existe também o contrário. Tem muitos diretores que vivem fazendo filmes ruins, mas lá no meio você encontra uma pepita, uma trufa, uma obra muito boa. Encontramos uma pepita de ouro de verdade. É exatamente isso que nós vamos ver hoje aqui no canal Piuí. 5 filmes muito bons de diretores ruins. Eu sei que muitos de vocês acordam todos os dias de manhã, vão no espelho e falam: "Eu sou um cocô!" E se acham muito ruins, mas vocês podem ter uma atitude boa, que é deixar like no vídeo agora mesmo. Você pode ter medo de uma garota cheia de cicatrizes no rosto, que vira o pescoço e vomita verde, até porque é bem assustador mesmo. Você também pode ter medo de um cidadão que está com a cabeça cheia de pregos, porque isso realmente dá medo. É uma acupuntura levada a sério, né? Você também pode ter medo de um duende maldito que tá louco pra buscar uma moeda de ouro. Meu ouro! Mas isso são medos da ficção, porque na vida real tem um medo muito maior. Do quê? Em pleno 2023 você não pode ter medo de cuidar de si mesmo. Porque se você não fizer isso, se você continuar com esse medo, ela vai te pegar. Ela mesma. A calvície. Careca desgraçado! A calvície atinge 50% dos homens. Isso mesmo. Você até pode andar na rua e às vezes ver um cara mais velho, cheio de cabelo e falar assim: "Caraca, esse cara aí tá cabeludo, né?" Mas ele tem uma genética que favorece ele. E nem todo mundo vai ter essa genética. Muitas pessoas ainda tratam isso como um grande tabu, mas não tem a menor necessidade. Calvície tem tratamento e a Manual tá aqui para provar isso. A Manual é uma empresa britânica especializada em tratamentos para calvície masculina em estágios iniciais ou avançados. E eu sei como é que você é, porque eu também sou homem. Você não gosta de ir em consultório médico para fazer aquele tratamento, ter que esperar a fila, ser O chamado. processo de agendamento do médico já é um porre, quem dirá ir até lá. Só que com a Manual não é assim, meu amigo, porque o tratamento é online. Você acessa um formulário, responde as perguntas certinho e assim o profissional vai montar um tratamento específico para você. Você vai ter acompanhamento online quando precisar e os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis e em uma embalagem super discreta que não vai revelar pro seu vizinho que você tá ficando calvo. Se bem que ele já sabe que tu tá ficando calvo, né? Porque ele te vê todos os dias. É, isso é verdade. E se você fazer o tratamento bem certinho, você começa a ver os primeiros resultados a partir do 4º mês de uso. Então, para começar logo o tratamento, para deixar esse tabu de lado, usa o cupom CANALPW que você vai receber 40% de desconto no seu primeiro pedido com a Manual. Lembrando, é tudo online, é só ir aqui no link que tá na descrição e pronto, não precisa ter medo, não precisa achar que vai se incomodar, porque o processo é simplificado. Você tem que ter medo da calvície, mas a Manual é a ferramenta para derrotar esse mal. Em 2023, o Brendan Fraser emocionou o público ao vencer o Oscar de melhor ator. Foi lindo, ele subiu no palco, chorou, discursou, foi uma coisa maravilhosa. Mas ele já fez outras coisas maravilhosas, e uma delas é o filme A Múmia. Exatamente, A Múmia foi um filme de muito sucesso que foi lançado lá no final da década de 90, onde o Brendan Fraser interpretava Rick O'Connell, um explorador que acidentalmente acordou uma múmia e então precisava se unir ali a Evelyn e ao irmão dela, o Jonathan, para dar um jeito de impedir essa criatura de acabar com o mundo. Sai de perto dela, coisa feia! O filme mistura aventura, terror, ação, comédia e consegue fazer tudo isso sem perder o tom, entendeu? Ele consegue botar umas piadinhas no meio ali que a gente vai dar muita risada e ao mesmo tempo criar cenas onde a múmia é ameaçadora.
Não à toa, A Múmia ficou muito marcado na cultura pop e até hoje é um filme adorado por muita gente. O Indiana Jones de uma geração. Porém, o mesmo não pode ser dito do Stephen Sommers, o diretor desse filme, que não virou o Steven Spielberg de uma geração. Muito pelo contrário, esse cidadão foi abandonado, ninguém se recorda dele, justamente porque depois de A Múmia, a carreira dele fez uma decrescente absurda, que já começou em A Múmia 2, que tá longe de ser um filme tão bom como o primeiro. Tem o Van Helsing, que é um filme que muita gente gosta, mas verdade seja dita, é bem marromeno. É um dos piores filmes do Hugh Jackman, se não o pior. Pegou pesado mesmo. Depois ali tivemos G.I. Joe, A Origem de Cobra, um filme ruim. Assim, legal. É ruim. E o Estranho Thomas, um jovem que vê espíritos e utiliza isso para resolver enigmas, crimes, mistérios. Todos esses filmes têm em comum esse tom aventuresco que nós tínhamos lá em A Múmia, que virou meio que uma assinatura do Stephen Sommers. A diferença é que aqui ele deixa de lado muitas vezes a parte da história para focar na ação, para focar no CGI, para focar nos efeitos, entendeu? E tudo isso sem ter o carisma de um Brendan Fraser, sem ter o carisma de uma Rachel Weisz. Aí complica, né, meu amigo? Porque esse filme não tem quem carregar ele e acaba ficando chato. Tá, mas pera aí, ele teve o carisma do Brendan Fraser na Múmia 2 e ele teve o carisma do Hugh Jackman no Van Helsing. Pra tu ver, que mesmo tendo isso ele não consegue. Você é desprezível! No final das contas, fica claro que o grande problema do Stephen Sommers é a dificuldade dele de contar boas histórias. Ele se perde com esses efeitos especiais, com esse monte de CGI e tal, mas cara, ele deveria focar numa história, e não é o que ele faz. Ele acaba entregando um filme genérico e muitas vezes mal feito. Atualmente o Stephen Sommers está focado em um remake do filme de 51, O Fim do Mundo, e ele já afirmou que esse filme vai ser bom, tá? Mesma coisa que ele falou nos últimos 4. Provavelmente vem aí um filme de aventura genérico, mas curtinho e fácil de assistir, que é o que ele sempre entrega. Tava ruim. Agora parece que piorou. Quando você escuta o nome Paul W.S. Anderson, a primeira coisa que você faz é confundir com Paul Thomas Anderson, um diretor de grandes filmes como Sangue Negro. Mas se você sabe de que eu tô falando e lembra que ele é o marido da Mila Jovovich, você vai lembrar de Resident Evil, de Monster Hunter e de Alien vs Predador. A pior coisa que é vista em um currículo. Agora, o que pouca gente lembra é que esse homem fez um bom filme lá na década de 90. Um filme que realmente tentava trazer uma pegada de horror no espaço. E nós estamos falando de Enigma do Horizonte. Que é a adaptação de Doom sem ser Doom. Isso porque nesse filme a gente vai ver um grupo de cientistas que vão investigar uma nave que desapareceu há 7 anos. Quando eles chegam lá, a tripulação não está presente e eles começam a ver várias alucinações e começam a acontecer coisas muito bizarras que fazem com que a missão deles, a partir de então, seja sair vivo daquele lugar. Enigma do Horizonte é um filme que, pra ser sincero, a crítica não é muito fã, mas é muito interessante porque ele utiliza esse terror cósmico, também essa ambientação de nave, meio sci-fi, meio alien, pra criar uma boa trama que a gente fica interessado pra descobrir o que tá acontecendo. E a parada é o seguinte, essa nave que utiliza o motor de dobra acabou criando uma fenda no espaço-tempo e assim criou um portal pro inferno. E é por isso que tanta bizarrice tá acontecendo. Ok. E nesse filme aqui a gente vê o Paul W.S. Anderson no melhor momento da carreira dele, conseguindo construir uma atmosfera de loucura, uma parada meio insana e principalmente de horror, de isolamento, que é uma característica que esses filmes de horror que se passam no espaço costumam ter. Os bons filmes costumam ter isso aqui. Aliás, que é uma característica que o Paul W.S. Anderson tentou imprimir nos próximos filmes dele, porque é a mesma coisa que acontece em Resident Evil, com o lance deles descer na colmeia e ficarem enclausurados, ou em Alien vs Predador, com o pessoal preso naquela pirâmide, mas verdade seja dita, ele não conseguiu ter o mesmo sucesso. Não consegue, né? Hoje em dia, Paul W.S. Anderson é sinônimo de Mila Jovovich como protagonista e nepotismo, já que agora tem até a filha do casal nos filmes. É uma praga, esse homem é uma praga. Parecia que ele ia dar muito bom, mas infelizmente não deu. Ontem eu li que ele está envolvido com um projeto remake dos filmes de Resident Evil, chamado Resident Evil Umbrella Chronicles. Se isso é verdade... Se isso for verdade, o inferno é pouco pra essa saga. Tem que matar uma porra dessa.
Quando o assunto é filme cult, poucas obras são tão lembradas quanto Donnie Darko. Lançado em 2001, esse filme aqui vai apresentar pra gente esse garoto que num belo dia começa a ter visões com um coelho muito bizarro que avisa pra ele que o mundo vai acabar. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. O Miguel, de 14 anos de idade, quando ouviu a frase "Por que você usa essa fantasia estúpida de coelho?" E o coelho responde: "Por que você usa essa fantasia estúpida de humano?" Caraca, ele pirou a cabeça, ele falou: "Isso aqui é cinema, meu Deus do céu!" Cinema! E verdade seja dita, o Richard Kelly, que é o diretor desse filme aqui, consegue realmente criar um clima muito massa nesse filme. Um clima de mistério, meio nostálgico, porque o filme se passa nos anos 80. Ele consegue pegar o Jake Gyllenhaal e colocar nesse mundo que a gente não conhece, mas quer muito conhecer. E eu realmente gosto de lembrar desse filme, lembrar da trilha sonora, dos momentos que o coelho aparece, das cenas de diálogo na escola. E eu gosto desse filme, porque por mais que ele seja meio melancólico, tem esse clima meio tenso, ele me diverte demais. Eu tenho probleminha. E apesar de não ter sido um sucesso de bilheteria, com o passar dos anos, Donnie Darko virou um filme muito popular. As pessoas realmente se interessam muito. Ele é um filme que tem viagem no tempo, ele tem algumas questões de física que todo mundo quer tentar entender alguma vez quando vai começar a assistir filmes talvez um pouco mais diferentes, que não são blockbusters, entendeu? E aí, muitas dessas pessoas que gostaram de Donnie Darko acabam indo procurar mais sobre esse diretor, o Richard Kelly, cara. Quem é esse cidadão que do nada lançou um filme tão interessante assim? E é aí que elas se deparam com uma filmografia horrorosa. Richard Kelly é um cara que acertou um tiro no escuro, porque o que veio depois de Donnie Darko é sofrível. Em 2006 ele lançou o filme Southland Tales, O Fim do Mundo, que tem ali o The Rock, irmão do Dwayne Johnson, no elenco, e mistura conceitos muito bizarros como profecias conspiratórias, Terceira Guerra Mundial e até mesmo clones. E aí que utilizaram o Dwayne Johnson pra fazer as cenas, né? Em 2009, o diretor dobrou a aposta. Falou: vocês gostam de mistério, não foi muito bom esse último, mas agora eu vou fazer mais mistério ainda. E mostra um casal que recebe uma caixa que fala que se eles apertarem nessa caixa, eles vão receber uma bolada de dinheiro, mas alguém vai morrer. Aí vai ter um grande mistério em volta dessa caixa, quem entregou a caixa, qual é o motivo disso aí. E é um filme muito chato. Muito chato! Apesar de não ter uma filmografia tão extensa, o Richard Kelly claramente é um diretor muito ambicioso, que quer fazer histórias muito originais, com ideias muito malucas, e acaba se perdendo completamente nessa ambição toda e entregando projetos que misturam momentos em que eles são um pouco difíceis de entender com alguns outros momentos de chatice extrema. É melhor não entender às vezes, porque quando você entende, aí fica muito chato. Esse é um claro sinal de que você é chato. Existem vários filmes que se tornam clássicos da televisão, porque eles passam muitas e muitas vezes. E esse é o caso do filme Velocidade Máxima, que já passou na Globo, sei lá, 700 mil vezes talvez. Nele a gente vê a história de um ônibus que é sequestrado e eles cortam os freios e o ônibus não consegue parar mais. Não tem jeito nenhum de parar. Uma das passageiras é a Sandra Bullock, que tenta fazer de tudo para ajudar o pessoal lá dentro. Só que ela não é capaz. E é aí que entra o personagem do Keanu Reeves, o policial que auxilia nessa situação. E o negócio é o seguinte, existe uma bomba nesse ônibus, eles não podem parar o ônibus, porque se eles pararem, a bomba explodirá. É por isso que o filme é velocidade máxima, entendeu? Eles não podem ficar na velocidade mínima ou a bomba explodirá. Essa é uma curiosidade que eu trago aqui para muitas pessoas que não sabiam o motivo pelo qual o filme se chamava isso. Olha que legal! Eu não queria que a monetização do vídeo fosse limitada e tal, mas eu só queria aqui colocar uma situação que seria proveitosa talvez, que é colocar uma dessas bombas nesses caminhões que excedem o peso. O que acontece? Como o caminhão tá muito pesado, ele anda abaixo da velocidade mínima, entendeu? E isso atrapalha a via. Às vezes a 12 por hora, né? E 12 por hora é estressante, hein? Tem que andar, né, amigo? Senão abriu aí, qual é? Vai ficar encebando até que horas aí? Bom, mas Velocidade Máxima é um filme tenso, que nunca perde o ritmo, do início ao fim, é ação desenfreada, a coisa não para, literalmente, e ele é um filme de ação muito divertido mesmo. Mandou bem Jon de Bont, o diretor, que depois disso se complicou. Quer dizer, assim, depois ele fez o filme Twister, que também é bem legalzinho, então talvez isso aqui seja um roubo na lista, tá? Porque o Jon de Bont, ele fez o Twister, fez Velocidade Máxima, mas pensando bem, ele também fez Velocidade Máxima 2, que é um filme horroroso, que recicla a ideia do primeiro filme, só que dessa vez em um cruzeiro. Um filme que amargou 0% no Rotten Tomatoes.
Teve também o terror, que já começa sendo genérico no próprio nome, que é A Casa Amaldiçoada, e o segundo filme da Lara Croft, lá de Tomb Raider, com a Angelina Jolie. O segundo filme de Tomb Raider, eu duvido que alguém pense e consiga se lembrar qual é o segundo filme. Você só lembra que ela utiliza um colã cinza, mas é só isso também. E é só porque tá no pôster, porque senão não ia lembrar. Exato. Mas talvez a grande explicação disso seja que o Jan de Bont é um grande diretor de fotografia. Ele já trabalhou em grandes filmes como Caçado, Outubro Vermelho e Duro de Matar, mas quando ele vai pra direção, ele não tende a ser muito efetivo. É curioso, né? Porque ele até tem uma assinatura, assim, no gênero de ação e tal, mas ao mesmo tempo, não sei, ela se perde. Tu dirias que o Jan não fez nada de bom? Isso aí. Existem cenas muito icônicas, você até pode não ter visto o filme, mas vai lembrar, como o caso clássico de Alien, o Oitavo Passageiro, quando o Xenomorfo sai pelo peito de um dos tripulantes, ou até quando o Darth Vader fala pro Luke que é pai dele. Essas cenas imortalizaram o cinema. E também tem uma outra que é muito popular e mais recente, que mostra a Casa Branca sendo destruída por alienígenas. Cena essa saída do filme Independence Day de 1996. Filme do diretor Roland Emmerich, que mostra uma invasão alienígena na Terra e como Will Smith, ele mesmo, Will Smith e mais uma porrada de gente fazem tudo que podem para poder parar. O Will Smith. A porrada de gente não importa. Só importa o Will Smith. O filme é muito clássico. Ele é um grande filme, sei lá, excelente, grande roteiro? Não, mas ele é muito bem executado, tem as naves, tem as maquetes. A maquete da Casa Branca que é explodida aqui é extremamente bem feito, por isso que essa cena é tão memorável, porque ela é de um filme bem feito. O problema é que o Roland Emmerich pegou gosto pela coisa que é destruir cidades. E a partir daí, meu amigão, é só isso que ele faz. Vai explodir! Na verdade, ele até tem ali Stargate e tem o Patriota, que são projetos bem interessantes, que fizeram com que ele fosse um diretor muito promissor e muito bem visto durante muito tempo. O Patriota é o Coração Valente piorado, né? Ah, daí tu me pegou, né? Porque eu não tenho como ir contra isso, mas fato é que o Roland Emmerich, com certeza, é o nome mais polêmico dessa lista, entendeu? Porque ele tem alguns exemplos, ele tem as suas próprias assinaturas, só que ele caiu nesse lance, esse homem só quer saber de acabar com o mundo. Tá, vamos dar o valor aqui ao Roland Emmerich. Ele tem 3 filmes bons, o Patriota, Independence Day e Stargate. A gente pode dar isso pra ele. Porém, esse cidadão também fez filmes muito ruins, como 2012. O filme que mostra o apocalipse maia, e como ele acontece, ele destrói tudo. E só destrói tudo mesmo, né? Porque é o que tem no filme. Ele também tem O Dia Depois de Amanhã, onde a gente vê aí o mundo sendo destruído, né? Tem realmente muita destruição. De novo! E também tem Independence Day 2, onde a gente vê o mundo sendo destruído. De novo! E também tem aquele Moonfall, onde a lua, cara, vai destruir todo mundo, entendeu? Pepino de novo! É, no final das contas, o Roland Emmerich parece uma caricatura de si mesmo. Ele repete os mesmos maneirismos que a gente já tá acostumado e cansado de assistir e não consegue inovar em nada. Ele é bom em destruir cidade, mas ele só é bom nisso, em criar histórias, personagens, realmente motivos pra ver o filme, não tem muito, né? O Roland Emmerich virou um cara que realmente faz cenas de destruição. Aquela piada do Michael Bay, que ele só queria saber de explodir as coisas, ela serve pro Roland Emmerich, que só quer saber de explodir o mundo. A carreira desse cara virou uma catástrofe. Piadinhas. Pega essa. Então é isso, pessoal. Se você não quer que o Piuí acabe como uma cidade de um filme do Roland Emmerich, deixa um like agora mesmo, se inscreva no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo outros casos que isso acontece. Até porque tem um certo filme muito memorável de um cara que para balas, se desvia de balas e tal. De umas diretoras que depois não fizeram grandes coisas, mas isso a gente deixa pra segunda parte. Vamos deixar para uma próxima parte, porque agora o que você deve fazer é cair como uma lua na descrição desse vídeo e em vez de destruir tudo que tá ali, acessar os links que vão levar você para as nossas redes sociais e pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que costuma destruir muitas coisas. Mas você só vai saber o que quando sei lá ouvir.